A Rádio Vinícola apresentou História Viva. ZYL 338, 900 kHz, Rádio Andradas Limitada, Vinícola AM, sua melhor companhia. Avenida Hermenegildo Donati, 199, Andradas, sul de Minas. Emissora da Organização Vicente Salles. Jornal da Cidade. Oferecimento: Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. É hora de noticiar os fatos e acontecimentos de Andradas e região. Diretamente dos estúdios da Rádio Vinícola AM. Jornal da Cidade, com Felipe Avelino e Francisco Soares. Olá, bom dia para você que nos acompanha em todo o sul de Minas e leste paulista. Hoje é terça-feira, 19 de janeiro de 2021. E vamos às principais notícias de Andradas e toda a região. Regionais de saúde se preparam para receber e distribuir vacinas contra a Covid-19 no sul de Minas. Cidades da região fecham comércio para tentar frear surto da Covid-19. E você também vai ouvir no Jornal da Cidade. Câmara de Andradas elege nova presidência do Andradas Prev. Novos documentos digitais de veículos já estão disponíveis. Parte do acostamento da rodovia MG 455 em Andradas cede e deixa os motoristas em alerta. Prefeitura de Espírito Santo do Pinhal contrata médico infectologista. Petrobras anuncia aumento de mais de 8% na gasolina a partir de hoje. Em entrevista, Dr. Lúcio Mauro Trevisan irá falar sobre o formigamento. Postos de combustível é investigado por crime contra consumidor. Licitação define a empresa responsável pela destinação do lixo coletado em Poços de Caldas. Beneficiários do Bolsa Família voltam a receber o recurso. E nas notícias policiais você confere. Empresa Copasa de Andradas é alvo de furto por criminosos. Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira em Andradas tem lâmpadas furtadas. Polícia Civil prende suspeitos de integrar quadrilha envolvida em séries de roubos. Café registra queda nesta terça-feira. Você irá conferir a cotação para Andradas e todo o país. Confira as notícias do esporte com André Luiz. E você pode assistir o Jornal da Cidade pela internet. Basta acessar a fanpage da Rádio Vinícola no Facebook e participe pelo telefone 3731-2291. Destaque desta edição. A gente abre a edição de hoje falando sobre a vacinação contra a Covid-19. As superintendências regionais de saúde se preparam para receber as doses da vacina contra a Covid-19 já nesta terça-feira. No sul de Minas, as regionais estão localizadas nos municípios de Alfenas, Varginha, Passos e Pouso Alegre. Elas serão responsáveis pela distribuição da vacina para as demais cidades da região. A distribuição das doses da Coronavac para todo o estado teve início na manhã desta terça-feira em Belo Horizonte. A logística de transporte para a vacina vai envolver a Defesa Civil, a Polícia Militar, a Polícia Civil e também o Corpo de Bombeiros. O transporte aéreo começou nas primeiras horas desta terça-feira. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, cada município fica responsável por buscar o seu quantitativo de vacinas na unidade a qual pertence, não existindo nenhum contratempo. As vacinas estarão em todas as unidades até o final desta terça-feira. Pois é, os municípios que já tiveram recebido seu quantitativo poderão começar a vacinação a partir dessa data. Minas Gerais recebeu 557 mil vacinas e destas 60 mil ficarão em Belo Horizonte e as demais serão encaminhadas para as regionais. Pois é, Francisco, ainda falando sobre a Covid-19, cidades da nossa região fecharam os comércios para tentar frear o surto da doença. E após o município de Pouso Alegre chegar à capacidade máxima, o prefeito da cidade decretou neste último final de semana o fechamento dos serviços não essenciais na cidade. População de Pouso Alegre, eu estou aqui no meu gabinete acompanhado da secretária de Saúde, a Silvia Regina,
e, lamentavelmente, nós não temos boas notícias para vocês. Já há alguns dias nós estamos acompanhando muito de perto essa questão do Covid, o aumento do número de casos, a demanda que está chegando até o nosso hospital regional, e hoje nós chegamos no ápice. Nós não temos mais como atender. Então, nós estamos requisitando leitos de hospitais particulares para que não deixe os pacientes sem atendimento. Entretanto, isso não é suficiente, já que a população não está tendo consciência do momento difícil porque estamos passando. Em razão disso, não me resta outra alternativa, e faço isso com muita tristeza, a não ser decretar o fechamento da nossa cidade, das atividades não essenciais. Eu quero dizer a vocês, isso só está acontecendo porque nós, população, não tivemos consciência da nossa responsabilidade. Quero aproveitar aqui também para falar com os meus queridos amigos prefeitos das cidades circunvizinhas. Sugiro a vocês que também tomem uma atitude forte, porque do contrário você não terá para onde mandar os seus pacientes contaminados. É importante que nesse momento de dificuldade, todos nós das cidades circunvizinhas estejamos de mãos dadas, até por respeito àqueles profissionais da saúde que estão lá no hospital chorando, desesperados para atender o seu próximo. Peço a vocês que se conscientizem, que tratemos isso com muita responsabilidade. Peço desculpa ao comerciante, mas não tenho o que fazer. A medida é necessária, ela será por prazo indeterminado, até que o nosso povo se conscientize de que nós precisamos respeitar um ao outro, usando máscara, usando álcool gel, tendo todos os cuidados, o que não vem acontecendo, lamentavelmente. Então não resta outra alternativa a nós. E essa atitude é uma atitude que eu tomo em parceria com os meus secretários, com os vereadores da base, e nós entendemos que ela é necessária. Além de não termos leito, estamos agora com restrição do oxigênio, produto extremamente importante no combate ao Covid. Então, peço aí mais uma vez, desculpe a todos os comerciantes. A culpa não é sua, mas o resultado passa por todos e nós vamos ter que nos sacrificar. Nós vamos acompanhar, na medida que as coisas forem melhorando, nós voltamos a liberar. Senhores prefeitos, prefeitas do sul de Minas, avaliem a possibilidade de tomar medidas iguais, pois o hospital regional chegou no seu limite. Muito obrigado a todos. Outra cidade que decretou o fechamento de todo o comércio foi Congonhal. O prefeito Moisés Ferreira falou sobre a medida. População congonhalense, a gente vem nesse momento trazer uma notícia para vocês que não é da vontade nossa. Eu acabei de receber uma ligação do prefeito Rafael Simões, da cidade de Pouso Alegre, onde nos informou que o hospital regional colapsou. Portanto, nesse momento não tem mais como atender nenhum paciente que chegue no estado de gravidade devido ao Covid ou demais situações. Então, nesse momento, convidei a Nilda, a Ana Heloísa, para que nós já deixamos adiantado a todos vocês que amanhã estaremos com um decreto novo, um decreto radical de fechamento da nossa cidade, onde a gente vai deixar apenas os comércios necessários para que possa atender nossa população. Infelizmente, não gostaria de dar essa notícia para vocês, mas é necessário para a segurança da nossa cidade e de nossos cidadãos. Então, nesse momento, como prefeito, assumindo essa responsabilidade, juntamente com os outros prefeitos, estando ao lado do Dr. Rafael Simões, que está ali em Pouso Alegre, na cidade maior, é necessário tomarmos essa atitude nesse momento, para que lá na frente nós não venhamos a perder vidas de nossos congonhalenses. Peço encarecidamente que vamos cumprir essa determinação. Jornalismo Vinícola AM. Ontem aconteceu a segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Andradas. Durante a sessão, os vereadores votaram a nova presidência do Andradas Prev. Por unanimidade, foram escolhidos os funcionários públicos Fábio Donizete Saceron e Carla Roberta Begamin Pizarro.
Os nomes foram indicados pela prefeita Margot Pioli após o ex-presidente Valdir Basso passar a ocupar o cargo de secretário de governo da atual administração. O presidente da Câmara, Regis Basso, falou como foi a reunião. Felipe, bom dia a todos os ouvintes. Felipe, gostaria de agradecer mais uma vez o espaço aí cedido por vocês da rádio. Então, ontem ou na quinta-feira passada, nós recebemos um ofício do Executivo pedindo para que fosse lido a indicação dos 2 novos diretores do Andradas Prev. No caso, seria o Fábio e a Carla Bergamin. Pois o Valdir, que é o atual presidente, ele foi convidado para fazer parte da administração da chefia de gabinete da prefeita Margot Pioli, e ele achou que ele seria mais útil lá, com toda a experiência do Valdir, né? A gente agradece essa escolha que ele fez e nos foi enviado esse ofício para a apresentação dos novos diretores. Houve uma reunião interna com todos os vereadores antes dessa votação, né? Para ver se ele estava no entendimento de todos, ou se eles precisariam de mais tempo, porque a transparência, como eu disse aí da última vez que eu estive, vai ser um lema do nosso trabalho. É tentar trabalhar com os novos vereadores e quanto mais transparente para a população saber o que está acontecendo. Então esse projeto chegou, foi colocado de urgência, né? Pois precisava da posição desses novos diretores e foi o que nós fizemos. Houve a votação e foi indicado o Fábio Saceron e a Carla Bergamin para esse cargo de novos diretores. E por que é tão urgente dessa votação? Porque os pensionistas, aposentados, funcionários e outros gastos que a Previdência do município tem, que é o Andradas Prev, ele precisava de um diretor-presidente para assinar os cheques. Então, para não atrasar o pagamento dos aposentados e dos pensionistas e dos custos ali do Andradas Prev, foi feita essa votação. Então, a gente ficou feliz, né? Houve por unanimidade esse entendimento de todos os vereadores, o que nos causa alegria e saber que a gente está trabalhando tudo para uma Andradas melhor. Aqui fica o meu muito obrigado a todos vocês, que tenham todos uma ótima semana e mais uma vez muito obrigado à Rádio Vinícola. Aqui ficam nossos sinceros agradecimentos. Muito obrigado. Notícias. Bom, e ainda falando de Andradas, a Secretaria de Obras alerta aos motoristas e usuários que trafegam pela rodovia MG 455, que parte do acostamento está cedendo. O local foi sinalizado e a Polícia Rodoviária Federal, que é responsável pela fiscalização, foi acionada, assim como o DR, que é responsável pela manutenção da estrada. Previsão do tempo. Bom dia, Felipe, bom dia, Francisco e ouvintes do Jornal da Cidade. Vamos à previsão do tempo. A terça-feira será mais um dia ensolarado e com poucas nuvens em Andradas. Apesar disso, áreas de instabilidades impulsionadas pelo calor e a alta umidade do ar causam típicas chuvas de verão em formas de pancadas localizadas a qualquer hora do dia. O calor se mantém. Nesse momento faz 26 graus em Andradas. À tarde, o calorão é de 29 graus. A umidade do ar está em 74%. Para amanhã, feriado em Andradas, o dia promete ser quente, mínima de 19 graus e máxima de 31 graus. As informações são do Clima Tempo. Eu volto na quinta-feira com mais previsão do tempo. Uma ótima tarde e um bom feriado a todos. E agora veja como fica o tempo na região sudeste. E agora, o tempo e a temperatura. A frente fria que ainda está no mar na altura de São Paulo, junto à área de baixa pressão atmosférica na costa, continua a provocar temporais no estado nesta terça-feira. A chuva também segue no oeste e centro do Rio de Janeiro, incluindo a capital, e no sul e Triângulo Mineiro. Os volumes prometem novamente ser altos, com riscos para alagamentos, deslizamentos de terra e inundações. Os acumulados devem chegar facilmente aos 100 milímetros no sul de São Paulo, como em Registro, Litoral Sul Paulista e Baixada Santista. Nas demais áreas, os temporais são mais à tarde, com raios e rajadas de vento, de mais de 60 km por hora. Há risco também de queda de granizo. O tempo firme ocorre na maior parte de Minas Gerais, do centro ao norte do estado, incluindo Belo Horizonte, e no centro e norte fluminense e em todo o Espírito Santo. As temperaturas ficam mais baixas no sul e leste paulista e ao sul mineiro.
As temperaturas variam entre 15 e 27 graus. A umidade relativa do ar pode variar entre 54% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Rafaela Gonçalves, o tempo e a temperatura. Minuto Econômico. Oferecimento de Migliorines, corretores de imóveis. Baixa do dólar, que está sendo comercializado agora a R$ 5,26, em baixa de 0,71%. O euro também opera em baixa e está sendo cotado nesse momento a R$ 6,38, em baixa de 0,31%. O Minuto Econômico foi um oferecimento de Fernando Migliorini e José Batista, corretores de imóveis. 23 anos de tradição. Venda de casas, terrenos, chácaras, apartamentos, sítios e avaliação de imóveis. Rua Coronel Oliveira, 382, no centro de Andradas. Visite a página no Facebook Migliorines Corretores de Imóveis ou entre em contato pelo fone Zap 35 99179 7831. Fernando Migliorini e José Batista, corretores de imóveis. Uma família trabalhando para realizar seu sonho. Jornal da Cidade. Novos documentos digitais de veículos já estão disponíveis. Os documentos eletrônicos foram instituídos pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Acompanhe com Sônia Neri. Já estão disponíveis as versões digitais do CRV, Certificado de Registro de Veículo, e da autorização para transferência de propriedade do veículo. Os novos documentos eletrônicos foram instituídos por resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. A versão do CRV digital, que começou a valer a partir do dia 4 de janeiro de 2021, foi integrada ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico. O delegado de polícia Rafael Alexandre de Farias, chefe da divisão de veículos do Detran, Departamento de Trânsito de Minas Gerais, fala sobre as mudanças. A partir de então, o CRV e CRLV foram unificados e servirão para a comprovação da propriedade do veículo e da sua autorização anual de circulação. A novidade também acontece para as transferências de propriedade, em que a ATPV, Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo, foi desvinculada do CRV e somente será emitida quando da necessidade de transferência deste veículo. Então, para todos os veículos emplacados a partir de 4 de janeiro ou aqueles veículos que tiverem sofrido alguma alteração de propriedade ou de características a partir dessa data, o formato de transferência será diferente. O proprietário, antes de iniciar a transferência, vai solicitar ao Detran a emissão da ATPV por meio de um formulário disponível no site do Detran, e ali vai se obter a ATPV eletrônica, que inicialmente será assinada e com firma reconhecida nos mesmos moldes atuais. O Denatran e o CONTRAN irão disponibilizar futuramente a ampliação dos canais de atendimento para este serviço e também formas eletrônicas de assinatura do documento, que irão facilitar e muito a transferência de propriedade perante o Detran. Os antigos CRVs emitidos em papel moeda até 31 de dezembro de 2020 vão continuar valendo por tempo indeterminado. A versão eletrônica está disponível no aplicativo CDT, Carteira Digital de Trânsito, no site do Detran, www.detran.mg.gov.br. Sônia Neri. Jornal da Cidade. Entrevista. Você sente formigamento no corpo? É importante ficar atento aos sinais que o corpo dá e, se for o caso, procurar um médico. E para falar sobre o assunto, ninguém melhor que ele, o ortopedista Dr. Lúcio Mauro. Bem-vindo, doutor. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia, Felipe. Bom dia, Francisco. Bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Doutor, minha primeira pergunta é: o que causa o formigamento? Então, geralmente quem tem um formigamento, ele tem alguma compressão neurológica, né? Vamos dizer assim, das extremidades. Então, o próprio nervo da gente dá a sensibilidade e dá o estímulo motor. Então, nós temos a parte do nervo que dá a parte de sensibilidade e a parte motora. Quando nós temos algum formigamento, quer dizer que este nervo ele está sendo comprimido em algum lugar, está sendo apertado
em alguma região que ele passe, né? Alguma região anatômica que ele esteja passando. E causando essa sensação de formigamento, né? De perda de sensibilidade, né? Então, essa é a principal causa dos formigamentos, né? Doutor, e qual que é a diferença entre a dormência e o formigamento? Então, a dormência é quando você não sente absolutamente nada, né? Você não tem sensibilidade nenhuma. É um caso mais grave, né? É um caso mais avançado. O formigamento, ainda você tem algumas fibras que levam alguma informação, mesmo que desorganizadas, para o cérebro. Então, porque qual que é a função do nervo? Como eu disse aqui, ele nos avisa da parte sensível e da parte motora. Então, o que acontece? Quando você toca no objeto, quem que vai levar para o cérebro aquela informação de que aquele objeto é frio, é quente, é pontiagudo, é áspero, é liso? São os nervos periféricos, né? Então, os nervos, eles levam até seu cérebro a informação de que você está tocando em alguma coisa. Quando tem alguma alteração neste trajeto, você pode desorganizar essa informação, que é o que acontece nos formigamentos, né? A pessoa tem alguma coisa que está causando essa desorganização, e geralmente é uma compressão, né? Ou seja, os nossos nervos, eles têm um trajeto anatômico, né? Passam entre músculos, entre os ossos, cruzam articulações, e nesse trajeto eles podem estar sendo comprimidos, né? Uma contratura muscular, algum tumor, por exemplo, em alguns casos que o nervo passa em algum túnel, né? A gente chama de túnel cubital, o túnel do carpo, em que tenham tendões associados junto ali com o nervo, uma tendinite que aumente o volume dos tendões que possam comprimir esse nervo. Então, isso causa essa sensação de formigamento. O senhor citou o túnel do carpo. Então, mãos formigando, pode ser síndrome do túnel do carpo? Perfeitamente, né? É uma compressão neurológica periférica, eu diria que é a mais comum, né? Que é a síndrome do túnel do carpo. Qual o nervo que é acometido? É o nervo mediano, né? E ele passa aqui na região do punho, num túnel, né? E este túnel, ele é formado por ossos, né? Os ossos do carpo, né? O conteúdo dele são os flexores, né? Os tendões que mexem os dedos. E junto com esses tendões existe um nervo chamado nervo mediano, né? E que ele pode ser comprimido por tendinites, né? Por sequelas de fratura, pela própria anatomia da pessoa, de ter esse túnel do carpo mais apertado, porque a gente tem uma membrana por cima do túnel do carpo que fecha esse contingente, vamos dizer assim, né? Que é o retináculo dos flexores. E esse retináculo também pode estar espessado. Doenças reumáticas podem também apertar esse nervo. Então, por uma série de causas, esse nervo pode estar sendo ali estrangulado, vamos dizer assim. E conforme ele vai sendo mais apertado, mais sintomas ele vai causando na pessoa, né? Como a gente citou aqui, o formigamento, depois perda total da sensibilidade, né? Que é a dormência. Vai se agravando, né? Vai se agravando. E, por último, alterações motoras, né? A pessoa não consegue mais segurar objetos, né? Por conta de fraqueza muscular e por conta de não sentir mesmo os objetos, né? Certo, doutor. E quais são os membros do corpo que mais sofrem desse problema? Então, geralmente, o que mais sofre é o punho e a mão, né? Como a gente falou aqui, que é a síndrome do túnel do carpo, que é uma síndrome compressiva neurológica, eu diria que é a mais comum, periférica, né? Aí nós temos ainda, a síndrome do membro superior, síndrome do desfiladeiro torácico, né? Que comprime o plexo braquial, né? O plexo braquial é um conjunto de nervos que são formados a partir da coluna cervical, que passa por uma região do nosso tórax, né? Por que ele é tido como um desfiladeiro torácico, né? Porque o desfiladeiro geralmente é um lugar apertado,
né, onde passam rios, né, um desfiladeiro que a gente vê por aí. Então a gente tem um desfiladeiro também anatômico no nosso organismo, que é a região próximo da clavícula, entre os nervos escalenos, que ficam próximos ao pescoço, que podem comprimir esse plexo braquial, dependendo da postura da pessoa, né? Dependendo de como que está esse desfiladeiro da pessoa, pode ser comprimido. Outra síndrome compressiva, síndrome do nervo cubital, né? Que ele é acometido no cotovelo, que é aquele nervo do choquinho, é o nervo ulnar, né? Pode ser comprimido ali também. E a síndrome do canal de Guion, que fica do lado do nervo mediano no túnel do carpo, que é um outro canal, também chamado canal de Guion, onde pode ser comprimido o nervo ulnar. Ô, doutor Lúcio. Pois não. Tem uma pergunta aqui sobre oncoartrose cervical. Oncoartrose. E qual a causa disso? A oncoartrose é o nome da artrose dado à coluna cervical, né? A região das facetas cervicais, né? É uma articulação que tem entre as vértebras, que dão a mobilidade do nosso pescoço. Tem uma articulação ali para a gente poder rodar o pescoço, para a gente poder fletir, né? Jogar a nossa cabeça para frente, para trás. Tem que ter uma articulação na nossa coluna cervical. E essa artrose é dada nestas articulações, chamada de oncoartrose. Quais são as causas principais? Má postura, né? Quem tem muito isso? Quem costureiras, né? Quem faz crochê, tricô, quem fica carrega muito peso. Sentado, doutor? Que flete muito a cabeça para frente, que dobra a cabeça para frente. O uso de celular inadequadamente, né? Porque quando você flete a cabeça para frente, você aumenta 2, 3, 4 vezes o peso que essa cervical aguenta. Então é uma sobrecarga. Quem carrega peso na cabeça, né? Quem digita em má postura, né? Que perde o alinhamento da coluna, né? Aquela perda da lordose cervical. Isso tudo sobrecarrega essas articulações, causando a oncoartrose, que é muito dolorosa, viu, o Francisco? Aproveitando já que o doutor que está falando, o pessoal está ligando aqui para dar dicas, pode continuar ligando durante a nossa entrevista ou se não depois para sugerir temas, né, doutor? Isso é importante. Exatamente, porque tem dia que a gente fica pensando em algum tema, a gente não sabe a necessidade de vocês para em alguma do conhecimento que a gente pode estar trazendo, né? Eu acho que se vocês sugerirem, eu acho que vai ser muito interessante. Sim, eu não sei o nome da pessoa que ligou, Francisco, mas muito obrigado pela sua participação. Doutor, quais são os sintomas e o que pode indicar maior gravidade do caso e como reconhecer o sintoma? Então, tudo começa com um pouco de formigamento, como a gente está falando aqui, que foi o início do assunto, né? Esse formigamento vai se tornando mais intenso, né? Depois do formigamento existe uma perda da sensibilidade, né? Que é a dormência, é mesmo, propriamente dita. E depois disso a perda de força muscular, de força motora. Isso tudo indica, essa evolução indica que a patologia está evoluindo e que tem que ser tratada, com certeza, né? Uma outra causa que a gente tem que falar aqui, Felipe, que eu estava me esquecendo, que é muito importante. Existe uma doença chamada neuropatia diabética, né, em membros inferiores. A gente está falando de superiores, principalmente em membros inferiores. No membro superior dá também, mas mais comum nos membros inferiores. Formigamento, acompanhado assim de uma dor, de um aumento da sensibilidade. Formiga e ao mesmo tempo não pode encostar nada que dói. Seguido aí de um edema, de um inchaço, e a pessoa que tem diabetes, esse diagnóstico é uma neuropatia diabética. Tá? Olha só. Por quê? Porque o diabetes, a glicose aumentada no sangue, ela agride os nervos. Tá? E isso causa neuropatia diabética periférica. Certo. Doutor, e por que não se deve desprezar esses sintomas? Então, porque
o quadro pode se tornar irreversível, né? Porque você está lá com, vamos dizer, com um nervo sendo agredido. Ele vai tentar compensar essa agressão, essa patologia de alguma maneira, né? A própria pessoa vai mudar a postura, a própria pessoa vai alterar, vai começar a modificar os seus costumes do dia a dia, e isso talvez não seja suficiente ou até prejudicial. E se essa compressão se estender por muito tempo, o nervo ele vai morrer, vamos dizer assim. Algumas fibras deles vão morrer e não vão ter mais função. Então você vai ficar com aquele formigamento como sequela para sempre, vamos dizer assim, do seu problema. Então, aos menores sintomas aí, faça um diagnóstico adequado, faça o tratamento em uma fase que seja reversível, porque depois disso, gente, só fica complicado, né, doutor? Porque o nervo não se regenera, né? A fibra nervosa morreu, nunca mais. Ô, doutor, mais perguntas aqui, olha. Sobre aquele assunto de oncoartrose, né? Perguntando o tratamento, né? E uma outra aqui falando, Maria lá do Alvorada, sim, dor no ombro, nas juntas, no dedo, no lado esquerdo, direito, também sobre dor nas juntas, uma coisa assim. É um sintoma muito generalizado para a gente falar o que pode ser. Mas assim, falando aí da oncoartrose, o tratamento, né? O tratamento melhora postural, reequilíbrio muscular, exercício como pilates, fisioterapia, RPG, acupuntura, todo esse arsenal, tirando o medicamento, tá, gente? Faz parte do tratamento, porque não é só remédio, tá? Medicamentos. Hoje em dia a gente tem medicamentos aí para artrose, que tem a sua eficácia, mas não é uma coisa assim que vai reverter essa artrose, tá? Porque a artrose é uma doença degenerativa, ela vai piorando com o tempo, e se você não tratar também com a sua postura errada, com os seus maus costumes aí em relação a essa doença. Então, corrigir o que você está fazendo de errado, né? Primeira coisa, postura, reequilíbrio muscular, medicamentos. A gente usa medicamentos aí, colágenos, os condroprotetores, como a glicosamina, né, a diacereína, piascledine, né, que são medicamentos aí para tentar segurar ao máximo para que essa doença não tenha progressão, né? Alguns tratamentos hoje com infiltração com ácido hialurônico, né, nessas articulações, que devem ser feitas guiadas por ultrassom ou por raio-x, né, que a gente joga esse ácido hialurônico, que ele vai lubrificar essa articulação. Ela é feita na coluna cervical também, e em outras articulações que tenham artrose. E os cuidados do dia a dia, né, gente? Como a gente disse aqui, mudança de hábito de vida. Certo, doutor. E como que é feito o diagnóstico da questão do formigamento que a gente estava conversando? Então, o diagnóstico geralmente clínico, né? A pessoa chega com formigamento nas mãos e tal, a gente tem que ter alguns testes clínicos para ver se é síndrome do túnel do carpo, né? Você faz a comparação da sensibilidade de uma perna com a outra, da perna com o braço, a força motora. Você pede para a pessoa apertar a mão, erguer o braço contra a resistência. Isso você vai fazendo esses testes clínicos, que vai levantar uma forte suspeita. A partir disso, temos alguns exames. Por exemplo, ultrassom, para ver se tem alguma alteração já do membro, né? Da própria espessura do nervo. Isso é muito importante. Tem um exame chamado eletroneuromiografia, que ele mede a condução nervosa desse nervo, né, que é feito em membros superiores e inferiores. A própria ressonância nuclear magnética ajuda também para ver se tem, se você ficou com alguma dúvida pelo ultrassom ou pela eletroneuromiografia. E basicamente são esses os exames, né? A gente tem que sempre estar atento aí no caso das neuropatias metabólicas, no caso do diabetes, e
pedir um exame de sangue, ver se essa pessoa tem um diabetes ou não, né? Ou pelo menos investigar isso com a família, tá? Certo, doutor. Agora eu gostaria que o senhor falasse sobre o tratamento e, emendando essa pergunta, dá para prevenir? O que se pode fazer para evitar esse tipo de problema? Então, lógico que a prevenção sempre é o melhor remédio, né? O melhor não deixar que essa doença progrida. Então, como eu disse aqui agora há pouco, aos primeiros sintomas, você procurar e saber o que está acontecendo. Então, cada doença dessa que eu falei tem a sua prevenção. Diabetes, tem que controlar o diabetes. O principal tratamento para uma neuropatia diabética é controlar o diabetes, para não progredir a doença. No caso da síndrome do túnel do carpo, uma fisioterapia ajuda bastante, medicamentos, como, por exemplo, medicamentos do complexo B, né? Alguns outros medicamentos que a gente usa, um anti-inflamatório, se a dor estiver muito intensa, e melhora do seu dia a dia, né? Uma postura que você esteja fazendo errado, às vezes a pessoa está digitando de maneira errada, melhora da ergonometria, a acupuntura ajuda bastante, fisioterapia, pilates. Tirando isso, que é o tratamento clínico conservador, nós temos os bloqueios e as infiltrações, né? Como eu disse aqui, com ácido hialurônico, né? Não para neuropatia, tá? Mas, por exemplo, para artrose, que o Francisco citou, as infiltrações nos nervos ajudam bastante, né? Uma hidrodissecção, que a gente chama, a gente joga soro fisiológico ao redor desse nervo para poder aumentar o espaço onde ele está passando, né? Através de tudo isso guiado por ultrassom. E se de tudo isso esses sintomas não foram aliviados, se a pessoa está insatisfeita, né? Com certeza vai ficar, porque formigamento tal, isso não é causa dor também, transtornos. O tratamento é cirúrgico, você tem que liberar esse nervo de onde que ele está passando para ele poder respirar, vamos dizer assim, para ele poder ter a sua função, né? Porque qual que é o problema da compressão do nervo? A falta de vascularização, né? Aqueles micro vasinhos ali que levam o sangue para o nervo, eles vão sendo comprimidos e isso causa isquemia no nervo. Então você tem que liberar, e se você não conseguir fazer com que essa compressão melhore clinicamente ou com uma infiltração, como a gente falou aqui, deve ser feita a cirurgia para poder liberar o espaço para esse nervo poder trabalhar, poder ter a sua função. Certo, doutor. Para você que participou aqui durante o nosso jornal de hoje, muito obrigado pela sua participação. Doutor, para quem quiser ter mais informações sobre esses assuntos que foram abordados hoje, qual que é o telefone e o endereço, por favor? Então, eu estou no telefone 3731-3108 ou no 3731-3202, lá na Rua Augusto Marcondes, número 39, na Clínica Guizard. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal. Eu que agradeço mais uma vez. Um abraço a todos. Muito obrigado. E no próximo bloco, Feira de Artesanato volta às suas atividades na Praça Central de Ibitura de Minas. E tem ainda a empresa Copasa de Andradas é alvo de furto por criminosos. Em Ibitura de Minas faz 25 graus nesse momento. À tarde, a máxima deve chegar aos 29 graus. A gente traz essas e outras notícias logo após os comerciais. Fique na sintonia, a gente volta já já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h40. Vinícola!
horas e 40 minutos. Sabe aquele carro que há meses você vinha namorando? Agora você não precisa mais esperar. Com o Sicredi, seu carro novo fica cada vez mais perto de você. Rápido e prático, sem burocracia e com parcelas que cabem bem no seu bolso. Procure a sua agência Sicredi. Olha, e condições especiais para você. Sicredi, gente que coopera e cresce. Vinícola M. Você quer uma internet de qualidade com a maior velocidade, planos que cabem no seu bolso e suporte técnico personalizado 24 horas por dia? Então não perca tempo. Venha para Andradas Net, uma empresa do Grupo Telemídia, a sua provedora de internet do sul de Minas. O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para retorno às aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar: transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. ZYL 338, 900 kHz, Rádio Andradas Limitada, Vinícola AM, sua melhor companhia, Avenida Hermenegildo Donati 199, Andradas, sul de Minas, emissora da organização Vicente Salles. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Notícias da região. Estamos de volta e a tradicional feira de todo segundo domingo de cada mês na cidade de Bitura de Minas está de volta. A feira de artesanato que reúne os mais diversos trabalhos do município. A feira do Grupo Compartilhando Talentos retornou com as atividades no último dia 19 de dezembro de 2020, após a flexibilização do Decreto Municipal de Combate ao Coronavírus. Embora a feira reúna várias pessoas, os artesãos seguem o protocolo sanitário específico para o combate à proliferação da Covid-19. Durante a retomada das atividades, os participantes do grupo contaram com o apoio da equipe do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, que ofereceu toda a estrutura necessária para que a feira continue atraindo olhares e, claro, a valorização da arte local. O prefeito Alexandre Borges participou da feira apreciando os trabalhos e participou de uma roda de conversa com os artesãos, reforçando o apoio da administração municipal a todos. Pois é, o chefe do Poder Executivo local ainda apresentou novas propostas e novas possibilidades para que os artesãos possam comercializar seus produtos semanalmente em local que será construído para este fim. Muitas pessoas aproveitam a manhã de domingo para passear com a família e prestigiar a feira, além de fomentar as vendas dos trabalhos. Notícias policiais. E vamos ao giro policial. A unidade da empresa Copasa em Andradas foi invadida por ladrões no último domingo. De acordo com a PM, um funcionário, ao chegar ao local, constatou que a instituição havia sido invadida e vários objetos furtados. Pois é, Francisco, a polícia realizou o rastreamento e foi informada de que no bairro 7 de Setembro havia 2 indivíduos empurrando um carrinho e que produtos poderiam estar dentro desse veículo. No local indicado foram encontrados 2 indivíduos, um de 30 e o outro de 28 anos, com a parte dos materiais furtados, um esmeril, uma moça e uma caixa de papelão contendo canos de cobre e tubos de cola de PVC. Pois é, os autores foram presos em
flagrante e encaminhados à delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais apreendidos. E ainda em Andradas, Francisco, a Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira também foi alvo de vândalos. E de acordo com a polícia, os autores cortaram grades que protegiam os spots de iluminação e levaram toda a fiação, além das próprias lâmpadas. Pois é, ainda não há pista de quem possa ter cometido o crime, mas câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais próximos ali, poderão auxiliar na identificação dos criminosos. Já no leste paulista, a Polícia Civil de Aguaí prendeu um homem de 38 anos suspeito de comandar uma quadrilha nesta segunda-feira. Outras pessoas também foram detidas. Segundo as informações da PM, a quadrilha fez pelo menos 6 roubos entre os dias 25 de dezembro de 2020 e 9 de janeiro de 2021. Os crimes foram cometidos na cidade e em torno de Aguaí e vitimarizaram aí um posto de gasolina, um mercado, 2 adolescentes, uma chácara, uma mulher e uma fazenda. E com os homens, a polícia encontrou 5 celulares, uma moto que teriam sido roubados e também um revólver calibre 38. Foram decretados 5 prisões temporárias, sendo 2 cumpridas até o momento. Os presos foram levados para a cadeia de São João da Boa Vista. Jornal da Cidade. E vem mais aumentos por aí. A Petrobras anunciou um reajuste no preço da gasolina vendida nas refinarias em 7,6%. Isso mesmo, 7,6%. O novo valor começou a vigorar nesta terça-feira. O novo valor para as revendedoras será de R$ 1,98, cerca de 0,15 centavos, mais caro que o valor praticado em 2020. O reajuste, o primeiro de 2021, para o consumidor será repassado ao consumidor de acordo com as vendas das empresas distribuidoras. Pois é, dessa vez o diesel não terá reajuste de preço. Segundo a Petrobras, os preços praticados têm como referência os preços de paridade de importação e dessa maneira acompanha aí as variações do valor do produto no mercado internacional e da taxa de câmbio para cima ou para baixo. Jornal da Cidade, há 34 anos, levando até você a informação com credibilidade. Bom, e ainda falando sobre economia, ontem o mercado subiu a expectativa para o crescimento da economia brasileira em 2021, segundo o relatório Focus, divulgado pelo Banco Central. O documento traz uma projeção de crescimento de 3,45% da economia brasileira no ano. Uma semana antes, o esperado era de 3,41%. A expectativa da inflação também subiu, acompanhando o resultado final do IPCA de 2020, que veio acima das projeções. Pois é, há uma semana o mercado projetava uma inflação de 3,34% em 2021. Agora espera que chegue a 3,43%. Notícias. Em Poços de Caldas, uma licitação definiu a empresa responsável pela destinação do lixo coletado na cidade. Uma empresa de Ribeirão Preto venceu a licitação para a destinação do lixo coletado no município e também na zona rural. A repórter Beatriz Frison tem as informações. Confira. Na manhã da última sexta-feira, dia 15, a Prefeitura de Poços de Caldas realizou a licitação que definiu a destinação final dos resíduos sólidos urbanos e rurais coletados na cidade, bem como o transporte até este local. A questão do lixo no município é um problema que se arrasta há pelo menos 15 anos. O aterro controlado local já não comporta mais o lixo produzido na cidade. A Prefeitura vinha buscando alternativas para solucionar o problema, atendendo à determinação do Ministério Público. Com esta licitação, a empresa vencedora fará o transporte de todo o volume produzido para um aterro em outro município, prática já executada em outras cidades.
3 empresas participaram da licitação, sendo a Seleta, Sociedade Empresarial de Coleta de Tratamento de Resíduos de Ribeirão Preto, declarada vencedora por apresentar o menor preço, R$ 159,50 por tonelada. As empresas participantes ainda têm 3 dias úteis para protocolarem recursos e outros 3 dias para contrarrazões. Pela proposta vencedora, o lixo coletado em Poços deverá ser depositado em uma estação de transbordo que fica na zona rural e a empresa vencedora da licitação transportará o lixo até o aterro licenciado localizado em Casa Branca. O local do transbordo já está licenciado pelos órgãos ambientais e receberá outras estruturais para dar início ao serviço. Notícias da região. Bom, e ainda falando de notícias da região, a Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal, através da Secretaria de Saúde, realizou uma contratação de mais um médico. Dr. Abraão Bueno Garcia, infectologista, passa a atuar junto à vigilância epidemiológica e também na rede municipal de saúde no combate ao coronavírus no município. O novo médico já começou os atendimentos nesse final de semana. E falando, de combate ao coronavírus nos nossos municípios, vamos ao boletim da Covid-19. Andradas registrou mais 2 casos de Covid-19 de acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira. O município teve novos registros de pacientes, não teve, registro de pacientes recuperados e nem de internações. E com as novas confirmações, agora em Andradas, neste momento, 790 casos positivos e 741 pacientes considerados já recuperados. A taxa de óbito no município é de 2,66%, já a taxa de recuperados é de 94,8%. Cotação do café. A saca do café tipo 6 e tipo 7 está sendo vendida a R$ 610 em Andradas. E agora você confere a cotação do café e do milho para todo o país. A saca de 60 quilos do café arábica começou a terça-feira com queda de 0,35% no preço e é vendida a R$ 649,68 na cidade de São Paulo. Já o café robusta teve alta de 0,12% no preço e a saca é comercializada a R$ 416,82 para retirada no Espírito Santo. O açúcar cristal registrou alta de 0,03% e o produto é vendido a R$ 104,06 em São Paulo. Em Santos, no litoral paulista, o valor da saca de 50 quilos sem impostos caiu 0,45% e a mercadoria comercializada a R$ 101,45. No mercado financeiro, o preço da saca de 60 quilos do milho subiu 0,52% e é negociada a R$ 84,96. Em Cascavel, no Paraná, o preço é R$ 81. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho é vendido a R$ 73. Em Rio Verde, Goiás, o preço à vista é R$ 76. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Jalila Árabe. No próximo bloco, posto de combustíveis é investigado por crime contra o consumidor. E tem ainda beneficiários do Bolsa Família voltam a receber o recurso. Em São João da Boa Vista, mínima de 20 e máxima de 31 graus. A gente traz essas e outras notícias depois dos comerciais. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. No oferecimento do Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. 11h54. Vinícola! Sabe como o IPVA retorna para nós mineiros? Saúde. Somos o estado que mais salvou vidas na pandemia. Segurança. O menor índice de crimes violentos dos últimos anos. Educação. Conquistamos a maior nota do estado na avaliação nacional. O governo de Minas está fazendo a sua parte. Consulte o vencimento do seu IPVA em fazenda.mg.gov.br e pague em cota única com desconto de 18 a 22 de janeiro. Minas Gerais.
Governo diferente, Estado eficiente. 900 kHz. Sensory, há mais de 10 anos no mercado. A Sensory oferece o que há de melhor e mais avançado na área de segurança. Com uma equipe altamente qualificada, garante um atendimento rápido e ágil para a sua tranquilidade. A Sensory oferece alarmes, cercas elétricas, interfones, vídeos porteiros, PBX, câmeras e monitoramento 24 horas, com sistemas personalizados e projetos de acordo com as necessidades do cliente. Sensory, qualidade, eficiência e confiança. Rua Coronel Oliveira, número 100, Cine Galeria, 3731-5056. Vinícola M. Seu carro merece ser bem cuidado. A Cássia Autopeças oferece peças e acessórios com a qualidade, preço e bom atendimento que você merece. O endereço certo é a Cássia Autopeças, Capitão Evaristo Lopes 122, telefones 35-3731-5000 ou 99909-0036. Bulforte, a solução que faltava para você ter mais saúde. Bulforte combate azia, gastrite, má digestão, limpando e purificando o sangue. Bulforte auxilia no combate à úlcera, diminui o colesterol, triglicérides, glicemia alta e doenças difíceis de sarar do fígado, rins e estômago. Bulforte auxilia no controle da diabetes, cravos, manchas, espinhas, refluxo, enjoos, enxaqueca e boca amarga. Tomando Bulforte, você terá uma vida mais saudável. Bulforte, você encontra nas farmácias e drogarias de sua cidade. Guerino Marcon, já há muitos anos oferecendo ótimo serviço em distribuição de gás, agora também com água. Tradição, qualidade, preço justo, rapidez na entrega e a certeza do peso certo, supervisionado pelo Metro, com a qualidade Supergasbras. Atende aos sábados até às 16 horas, domingos e feriados até o meio-dia. Se você precisa de gás e água, compre qualidade. Gás e água Guerino Marcon. Se você precisa que entregue em seu domicílio, é só ligar 3731-3505 ou no WhatsApp 99708-3505 ou Rua São José, número 84. Gás e água Guerino Marcon, a qualidade que você merece. Telefone 3731-3505 ou 99708-3505. De segunda a sexta, 12:10, programa Baú Musical. Voltamos a apresentar Jornal da Cidade. Destaque desta edição. Estamos de volta e olha só, um posto de combustíveis situado na Vila Oriental, em São João da Boa Vista, foi alvo de uma ação do Ministério Público realizada nesse último final de semana. O estabelecimento foi denunciado pela suspeita de crime contra o consumidor. Conforme apurado, o posto divulgava preços convidativos e somente quando o consumidor se aproximava para abastecer que constava que estes valores se referiam a dias específicos. De acordo com informações do Ministério Público, além de irregular, tal prática é crime, uma vez que lesa os consumidores e caracteriza concorrência desleal. Pois é, Francisco, a Polícia Militar esteve no local e apreendeu os materiais de divulgação dos preços dos combustíveis. O Instituto Criminalística também esteve no local e o caso será investigado pela Polícia Civil. Jornal da Cidade, há 34 anos, levando até você a informação com credibilidade. Os beneficiários do programa Bolsa Família voltaram a receber o recurso. Ele tinha sido suspenso com o pagamento do auxílio emergencial. Os beneficiários do Bolsa Família voltaram a receber o benefício agora em janeiro. Ele estava suspenso desde abril do ano passado, quando o governo federal começou a pagar as parcelas do auxílio emergencial, que era mais vantajoso. A última foi paga em 23 de dezembro. 95% das famílias brasileiras que recebem o Bolsa Família migraram para o auxílio emergencial no ano passado. Segundo o Ministério da Cidadania, de acordo com dados de novembro de 2020, 12.400.000 famílias, do total de 14.200.000 cadastradas no programa, estavam recebendo o auxílio.
Foram 5 parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200 em alguns casos, e depois 4 de R$ 300 ou R$ 600. Já o valor médio pago pelo Bolsa Família gira em torno de R$ 190. A diarista Lígia Câmara, que mora na cidade ocidental, região do entorno do Distrito Federal, é beneficiária do Bolsa Família e conta que teve menos oportunidades de conseguir trabalho durante a pandemia. Mãe de 2 meninos, Lígia recebeu o auxílio emergencial no ano passado e está apreensiva com o fim do benefício. O auxílio emergencial, ele me ajudou muito e eu consegui fazer um reparo aqui na minha casa com esse dinheiro. Quando foi reduzida as parcelas, eu consegui manter, tá me alimentando com meus filhos, porque foi um momento assim que a gente não conseguiu arranjar emprego. Lígia sabe que vai ter que se adaptar novamente aos recursos menores do Bolsa Família. Ela disse que tentou se preparar para esse momento e que pretendia economizar parte do valor recebido pelo auxílio emergencial. Mas isso não foi possível, porque, segundo ela, os comerciantes também reajustaram os preços de produtos básicos desde que o auxílio chegou. O auxílio emergencial, ele ajudou e ele supriu muitas coisas, mas em contrapartida teve um aumento elevado assim dos preços. Se o beneficiário do auxílio emergencial estiver com o pagamento de alguma parcela atrasado, deve procurar orientação no aplicativo da Caixa. Já para quem pretende conseguir o Bolsa Família, é preciso separar documentos como RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e documentos de outros membros da família, e depois ir até o CRAS, a Secretaria de Serviço Social de sua cidade, para solicitar o cadastramento. Leandro Martins. Agora, notícias do esporte, com André Luiz. Forte abraço, torcedor amigo. Estamos chegando aqui no Jornal da Cidade desta terça-feira, hoje 19 de janeiro de 2021, para destacar o esporte, hoje com um pouquinho mais de calma, né? Trazendo aí então a 36ª rodada do Brasileiro Série B, hein? Brasileiro da Série B, que vai chegando ao final, hein? 3 rodadas faltando, né? Essa 36ª, depois teremos a 37ª e a última 38ª rodada, campeonato que vai terminar no dia 30, né? Dia 30 de janeiro, portanto, a última rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série B, que tem para hoje, né? Hoje às 16 horas, lá em Bento de Freitas, o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, né? Lá em Pelotas, o Brasil recebendo o líder América Mineiro. No estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o vice-lanterna Botafogo, praticamente já rebaixado, vai enfrentar a equipe do CSA às 19h15. Hoje também 19h15 no Rei Pelé, o CRB recebe o Figueirense. Lá na Ressacada, também 19h15, o Avaí enfrenta o Juventude. No Batistão, o Confiança vai enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa, também às 19h15. Às 21h30 de hoje, na Vila Capanema, o Paraná Clube recebe a equipe do Cuiabá. Amanhã, 4 da tarde, tem Guarani de Campinas e Vitória no Brinco de Ouro da Princesa, hein? Às 19h15 amanhã, o Náutico recebe nos Aflitos a equipe do Oeste. No Independência, às 21h30, o Cruzeiro, olha só, hein? Lá na Independência, o Cruzeiro vai receber a equipe do Operário do Paraná. E encerrando essa 36ª rodada, na quinta-feira, às 17h45, vice-líder, né, Chapecoense, lá no Índio Condá, em Chapecó, recebe a equipe da Ponte Preta. O América segue liderando aí com 68 pontos, seguido da Chapecoense com 67, atrás vem o Cuiabá com 58, olha, 11 pontos, né, separam aí o segundo para o terceiro colocado, né, Chapecoense com 67 e
aliás, 58 são 11 pontos, né? 58 o Cuiabá. O Juventude é o quarto colocado com 55, o CSA vem em quinto com 53, aí com 51 em sexto, a Ponte Preta, em sétimo, a equipe do Operário, também 51 pontos. Em oitavo, o Avaí com 49, em nono, Sampaio Correia com 48. Aí o Guarani em décimo, olha só, o Guarani caiu para a 10ª posição com 48 pontos também, né? O 11º é o Brasil de Pelotas com 47, 12º o CRB 46, 13º Confiança com 45, em 14º vem o Cruzeiro com 44, 15º Figueirense com 39, 16º Náutico também 39. Aí na zona do rebaixamento, o Vitória ainda respira, né? Com 39 pontos em 17º. O Paraná Clube também dá uma respirada, pode sair aí da zona do rebaixamento, mas é muito difícil a situação do Paraná Clube, né? Tem 36 pontos, 18º lugar. Se ele, mesmo que ele vença as 3 últimas partidas, a de hoje e as 2 últimas, ele tem que torcer aí por uma combinação de resultados, né? Praticamente também já fora da Série B, o Paraná Clube. O Botafogo de Ribeirão já eliminado, né? 34 pontos, 19º lugar, e o Oeste também 26 pontos na 20ª posição, já fora aí da Série B. E o Cruzeiro se mantém na Série B, né? Não conseguiu voltar para a Série A o Cruzeiro, e olha, a Série B o ano que vem vai estar forte, hein? O Botafogo do Rio, Paraná Clube, rapaz, Cruzeiro, né? Vai estar forte aí, viu? E vamos ver quem vai cair, né? Para a Série B, o pessoal que está na Série A, né? Tem time bom aí que pode ser rebaixado para a Série B, né? Na Série A, hein? Bom, falando em Série A, ontem o Palmeiras, meu amigo, goleou o Corinthians, hein? Passou por cima do Corinthians e goleou aí o maior rival por 4-0 no Allianz Parque. A atuação dominante foi válida pela partida atrasada da 28ª rodada do Brasileirão e colocou o Verdão mais próximo da briga pela liderança. Já o Timão vê sua sequência de 7 jogos de invencibilidade terminar em uma partida para se esquecer na casa alviverde, né? Rafael Veiga marcou 2 vezes, Luiz Adriano mais 2, e também, né, que ainda os gols, né, no triunfo, que ainda teve a expulsão de Gabriel, volante do Corinthians. O resultado fez o Palmeiras ultrapassar o Grêmio e chegar a 51 pontos em 29 jogos. O São Paulo, líder, tem 57 em 30 partidas. As duas equipes ainda vão se enfrentar nesta reta final do Brasileirão. O Corinthians, por sua vez, né, com os 42 pontos em 29 rodadas na 9ª colocação. Então tá aí, né, o Brasileirão da Série A, essa partida de ontem, os corintianos vão querer esquecer, mas esquecer mesmo, né? E vou te contar, filho, olha, poderia ter sido maior a goleada, hein? Pelo futebol apresentado pelo Corinthians, longe daquele futebol que o Corinthians vinha apresentando, né? E acabou sendo goleado aí. O Corinthians, né, que volta a jogar agora, só na próxima rodada, a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, a partida do Corinthians contra o Bahia, que seria, né, dessa rodada, ela foi transferida para o dia 28 de janeiro. E nós teremos uma partida do Botafogo do Rio contra o Atlético Goianiense amanhã às 5 da tarde, partida que também foi transferida para esta data, né? Agora nós teremos aí a 31ª rodada do Brasileirão, que começa amanhã, né, com o Botafogo do Rio recebendo o Atlético Goianiense. Também amanhã, 18 horas, tem Bahia e Atlético Paranaense. O Grêmio vai enfrentar o Atlético Mineiro às 19h15. Às 20h30 amanhã tem Coritiba e Fluminense.
Às 21h30, Bragantino e Vasco da Gama. Também 21h30, São Paulo e Internacional. Amanhã, jogaço, hein? É o líder contra o vice-líder, né? Portanto, amanhã. O Flamengo na quinta-feira recebe o Palmeiras e o Fortaleza também na quinta-feira recebe o Santos. E as partidas, né, do Corinthians com o Sport também acontecem na quinta-feira, né? Quinta-feira, Corinthians e Sport. O Goiás e Ceará também na quinta-feira. E Botafogo e Atlético Goianiense jogam amanhã também, partida adiada. Tá certo? Então tá aí, torcedor, essas as notícias do esporte para você aqui no Jornal da Cidade. Eu volto amanhã trazendo muito mais. Desejo a você uma boa tarde, fique com Deus e se cuide, hein? E a gente vai ficando por aqui. Mais notícias você tem na fanpage da Rádio Vinícola no Facebook, facebook.com/Rádio Vinícola e no site radiovinícola.com.br. Para você que nos acompanhou pela live, muito obrigado pelo carinho da audiência. Um forte abraço e a gente volta na quinta-feira às 11 horas da manhã. Aproveite seu feriado com responsabilidade. Tchau. Jornal da Cidade. Oferecimento. Sindicato dos Agricultores, Familiares e Trabalhadores Rurais de Andradas, Ibitura e Caldas. Você ouviu Jornal da Cidade. Apoio técnico Diego Salles e Antônio Deodato. Direção-geral de jornalismo Domingos Antônio Biasioli Salles. 12 horas e 11 minutos.